Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz por receber uma pessoa que ela transborda uma alegria genuína. Eu não tenho uma outra palavra para trazer aqui como uma referência dessa mulher tão especial. Aonde ela passa, a alegria genuína está junto dela. E como consequência, uma liberdade de viver, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas, Érica, eu quero agradecer você ter aceito o meu convite. Eu sei que você vive aí entre agendas e mais agendas, de triatlon para a faculdade, para a vida de empresária, para a vida de mãe, de esposa, mas eu agradeço muito essa abertura na sua agenda para participar desse nosso encontro. Eu vou iniciar pedindo para que você se apresente, para que todos conheçam um pouquinho mais essa mulher tão ímpar, tão única que você é. Obrigada, Kátia. Super obrigada pelos elogios. Não me sinto nem merecedora deles. Mas ok, eu me chamo Érica, sou de Recife. Acho que a minha alegria vem de lá. O nordestino é muito vivo, é muito disposto para viver, e que a vida seja o que ela for, né? E que venha como tem que ser, a gente enfrenta. Sou advogada de formação, advoguei durante 17 anos, com afinco. Aliás, sou por vocação e por formação advogada. Parei de advogar quando vim para São Paulo, vim por intermédio do meu marido. Ele vivia mais aqui do que lá, no trabalho dele. Ele é um homem da área de saúde, não é médico, ele é da área empresarial, gestor, administrador. E viemos para São Paulo com filhos pequenos, e aí eu deixei de advogar e fui me redescobrir. Não vou dizer reinventar, porque eu ainda não me inventei, mas eu me redescobri. Já era uma esportista, sempre fui do movimento, fiz dança durante 11 anos, comecei a correr aos 16, corrida de rua, onde não havia mulheres correndo em Recife. Meu pai todos os dias dizia que eu ia e não voltava nunca mais. E ele odiava minha corrida de rua. E aí vim para cá e aqui chegando comecei a fazer triatlo. Começamos por Campinas, moramos 2 anos em Campinas. Minha primeira treinadora, Rosana Merino, amo de coração, já ontem falei com ela. E comecei a fazer triatlo. Fiz em janeiro deste ano 20 anos de triatlo. No paralelo, 20 anos ininterruptos e competindo. Eu gosto de competir, muito embora não me ache competitiva, eu gosto. Para mim é uma régua, é um parâmetro, é uma finalidade. Agora minha prova é mês que vem, então vamos ajustar a planilha. Então, 20 anos competindo triatlon, corrida já estou com 42 quase. Os estudos de filosofia vieram no paralelo. Eu sem trabalhar, fiquei enlouquecida. O triatlo não era suficiente. Cuidado Felipe Alegra não era suficiente, muito embora me deram um trabalho, porque eu tomei como trabalho. Eles nunca me deram trabalho, mas eu tomei como uma tarefa diária. Eu tinha a minha obrigação profissional era tomar conta de Felipe Alegra. E comecei a estudar filosofia. Estudei 10 anos de forma não acadêmica, digamos assim, no Instituto Tomiotaki, e resolvi, na pandemia, entrar na faculdade. Estou na PUC, já fiz o mestrado e agora estou no doutorado em filosofia. E pretendo voltar a dar aulas de filosofia do direito. Vou linkar, quer dizer, claro que existe filosofia do direito, eu já dava aula em Recife, de direito administrativo e constitucional, e agora eu queria dar aula de filosofia do direito. Basicamente é isso. Mas me conta um pouquinho a história do esporte, né? Quando normalmente nós praticamos esporte, ali dentro de casa tem uma referência, tem um exemplo, né? Alguém traz aquilo. Eu conto sempre nos nossos episódios que a minha primeira memória de espaço, de experiência, é uma aula uma aula de ginástica que existia no passado. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe ia para um clube comigo, me colocava do lado dela e ficava fazendo aula de ginástica e eu ficava tentando copiar. E a minha primeira memória realmente de espaço, de relação com as pessoas é essa. Então eu cresci num lugar onde eu sempre vi meus pais treinando. Meu pai hoje corre com 86 anos, corre 1 hora todo dia. Minha mãe nada todo dia, meu irmão pedala todo dia. Então nós temos uma família onde o esporte faz parte da rotina. Todo mundo levanta, toma café e vai praticar atividade física. Então não é que é um esforço,
é algo que cresceu dentro de nós, né? E você fala do esporte de uma forma muito natural, até porque você começou no triatlon quando eu imagino que pouquíssimas mulheres falassem de triatlon, né, de triatlon, poucos homens falavam de triatlon, né, nessa época. Há 20 anos atrás, né, assim, ainda era muito restrito o mundo do triatlon. Você fala que você começou a correr muito cedo, no momento onde as mulheres não corriam realmente. Eu me lembro da minha primeira prova que eu fui numa prova de rua da Nike aqui em São Paulo, eu lembro que eu contava numa mão quantas mulheres tinham na prova, né? Então, quem plantou essa semente, essa paixão dentro de você? Minha mãe, eu acho que também a minha mãe. Meu pai não era um homem de atividade física, não sabia nem andar de bicicleta, era um menino de engenho. Ele foi criado no engenho e resolveu não assumir o engenho do pai, foi para o direito, migrou para o direito, era advogado, era do tribunal, mas odiava atividade física. A minha mãe não. Minha mãe, na época, eu lembro que havia umas iogas muito diferentes, que ela levava a gente, eu e minha irmã mais velha, meu irmão não era nascido, ele é 11 anos, eu tenho um irmão 11 anos mais novo que eu, e eu ficava ali olhando mamãe fazendo aquelas posições, e depois ela gostava de correr e gostava de nadar. Mamãe nadava em casa, a gente morava numa granja, ela nadava na piscina, ela fazia o trotezinho dela, então mamãe sempre foi muito ativa fisicamente. É viva, tem 94 anos, não toma um remédio, ela não Nossa, tem nada crônico. Agora está começando a demência frontotemporal, que é a idade, é o que a gente chamava antigamente, fulaninha tá gaga. Não é uhum. Alzheimer, não é nada, mas ela deixou de correr e deixou de nadar, é das grandes tristezas da vida dela. Mas eu acho que tive este exemplo materno, o pai não. Mas eu sempre fui muito ativa fisicamente, eu fui muito agitada. Eu acho que se hoje em dia eu poderia ser uma criança diagnosticada de hiperativa. Mamãe vivia dizendo, menina, para. Ao mesmo tempo que eu gostava de estudar, eu me concentrava. Eu via minha irmã lendo muito, meu pai era um leitor voraz. Eu gostava de ler, mas ao mesmo tempo eu era inquieta. Eu gostava de subir na árvore, eu gostava de correr, eu pegava um pau, eu fazia caminhadas longas e ela deixava. Eu hoje vejo que é uma coisa incrível, porque eu passava horas caminhando sozinha com 10 anos de idade, gente. Isso não existe. Hoje em dia, se a Alegra tivesse feito isso, eu ia dizer, "Menina, chama a polícia, a menina foi raptada." E mamãe nem ligava, sábados e domingos, ela deixava, ela só dizia, almoço tal hora, volte. Então, eu realmente tenho essa coisa do ar livre, eu tenho uma coisa da rua, eu tenho essa coisa do movimento do corpo. Acho certamente que veio dela. Eu nem tinha parado para pensar nisso, mas você falando que sua primeira memória realmente foi de mamãe. Mas a mais ativa em casa sou eu. Eu tenho uma necessidade, acho que mental e espiritual, atávica. Eu fui uma andarilha muitas encarnações atrás de comida, de caminhar pelas ruas. E caminhar, leia-se correr, porque aí não tenho paciência de caminhar, né? Mas eu gosto de estar ao ar livre, recebendo o vento, a liberdade de sair de um bairro para outro bairro. Eu só preciso de minhas pernas, eu acho isso incrível. A gente só precisa das pernas. E a gente se locomove. E não precisa de mais nada. Então, é isso. Acho que veio de minha mãe. É interessante, né? Porque quando a gente faz dinâmica com crianças, a gente pede para a criança fazer uma mistura super básica. Pegar leite com Nescau, leite com achocolatado, colocar o achocolatado no leite, misturar e ali a gente mostra, olha, nunca mais você separa o pó do leite. E a gente mostra o quanto eles ali estão representados como metade pai, metade mãe. Leite pai, É, achocolatado mãe, misturou, não tem mais como sair. não E tem quando você mais. conta tudo isso, eu vejo você a mistura do achocolatado, porque eu falo, meu Deus, olha, ela é o direito do pai. Porque é muito, assim, você É. é muito curioso, né? Te ouvir às vezes é muito curioso. Às vezes eu tô treinando e eu tô ouvindo você conversar do lado. E eu fico só observando você conversar do lado. Eu me Que divirto. incrível, eu falando, incrível. E aí é muito interessante porque, apesar de você ser muito ativa, as conversas não são conversas sobre a atividade que você está praticando na hora, são conversas muito intelectuais, são conversas de, sabe assim, de muita exploração interior. Então a gente tem ali um misto realmente da cultura, sabe assim, um misto cultural com o movimento da vida. A gente é claro enxergar a filosofia, o direito dentro de você, uma mulher extremamente culta, uma mulher extremamente, assim, vivida no sentido da exploração de assuntos profundos.
e que traz uma abordagem com profundidade, ao mesmo tempo uma leveza, uma mulher saltitando ali no meio da academia e como se tudo estivesse funcionando muito, sabe assim, de forma muito leve. Ela nunca tivesse pensado em nada de filosofia. É difícil você pegar um filósofo que tem tamanha leveza. E aí, quando você explica a sua história, você conta a sua história, né? Você realmente é um exemplo vivo da mistura do pai e da mãe. Você saiu uma mistura perfeita. O leite do chocolate. Comprova as nossas leis sistêmicas. Lacan dizia que a infância é um chão que se pisa o resto da vida, né? A gente não se aparta da infância, e é verdade. Eu tenho muito de meu pai, da minha mãe, muito da minha infância. Fui muito presa, fomos muito presos. Todo mundo acha que eu tive uma infância uhul. Não, eu tinha hora para tudo, eu e minha irmã. Meu irmão já foi criado com mais liberdade, mas eu e minha irmã fomos criadas com horário para tudo. Poucos amigos, olha que curioso. Poucos amigos. Mamãe dizia: amigo não é família, você tem que valorizar a família. Olha, e hoje eu valorizo tanto, para mim a amizade é uma forma de amor. Mas eu entendo mamãe tem 94 anos, gente, então veja, né? E tem que se ver o histórico dela, qual foi o chão que ela pisou na infância, não é? Somos frutos dessa criação. E o meu tema no doutorado é educação em Kant. Eu estou me aprofundando em educação, a formação do ser como um ser moral, como um ser ético. E o quão influencia essa educação, porque Kant dizia, nós só saímos da animalidade com a educação. Então, somos o fruto de tudo que aprendemos, né? E por isso que é tão importante aprendermos com o outro, com a escuta, com os livros, com os filmes, com a vida. Sair de Recife foi importantíssimo para mim, muito embora não foi minha vontade, eu fui acompanhando minha família, mas como eu cresci e entender que Recife tudo bem, assim, a gente enxerga melhor a aldeia de cima dela, né? Trotsky dizia, só se enxerga a aldeia quando se sobe a montanha. Mas se você fica realmente muito dentro da aldeia, você não vê os horizontes, né, de limite nas outras aldeias. Então, para mim foi muito importante sair de Recife. São Paulo foi acolhedor para mim. Eu sou apaixonada por São Paulo. Quando eu corro, eu coloco a foto assim, digo, o coraçãozinho, aí eu faço, ai meu Deus, eu não estou traindo Recife. Minha vontade é mandar para os recifenses. Gente, eu amo vocês, tá? Eu sou super recifense, mas é porque eu amo São Paulo. 20 anos aqui, né? 2 em Campinas e 18 anos na capital. Então, é isso que você está dizendo. É um chão que se pisa o resto da vida. A infância e a gente é a somatória disso. Mas sabe o que é mais curioso? Eu vim do interior, mudei para cá 30 anos mais ou menos atrás. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu me moldei a alguns costumes, alguns hábitos, algumas referências que a maioria das pessoas que moram aqui acabam adotando. E eu me tornei a caixinha ali, a mulher encaixotadinha do modelo de São Paulo. E é muito interessante, eu estava conversando outro dia sobre isso com a Fernanda, uma amiga nossa em comum. E é muito interessante porque você mudou para cá faz muito tempo, mas quando eu vejo você fazendo essas postagens, assim, eu dou risada sozinha, porque eu falo assim, gente, ela realmente, ela continua tendo vivo dentro dela a liberdade que não é a liberdade de quem se modelou ao esquema de São Paulo. E não é uma crítica a São Paulo. São as É. condições, a sociedade, que muitas vezes levam a gente a adotar algumas formas de se relacionar com a vida. Então, eu vejo você correndo naquelas pontes marginal. Eu Adoro. passo de carro e vejo uma maluca correndo na calçada no meio da marginal. Eu falo, já sei quem é a maluca. E eu, Cátia, o melhor é que eu chego na Riboc, quantas e quantas vezes eu estou no elevador do Shopping Cidade Jardim, aí uma pessoa faz, bem séria, eu acho que eu lhe vi na Marginal. Aí eu disse, fui eu mesma. Não, mas você corre na Marginal, eu fiz corro. A Marginal tem calçada, eu não estou no meio da rua competindo com os carros, não. Existe uma calçada para transeuntes, eu estou lá. Aí o pessoal faz, meu Deus, o Parque Bruno Covas, juro que eu inaugurei aquele parque. Ele era estreito e ele era de estradinha de barro. Agora ele é um parque, né? E eu adoro. Então eu adoro parque, eu adoro rua, mas eu gosto mesmo é da rua. Eu gosto de sair de um bairro para outro bairro. Eu gosto de sair do Panambi. Eu morei 18 anos no Panambi, 18 não, mas 15 no Panambi, e eu saía do Panambi até o Shopping Vila Lobos e voltava. Então, é uma liberdade. Você foi para onde, Érica? Você foi até onde? Fui até o shopping. Mas você foi como? Você a pé, correndo.
É possível. Como se Mas fosse você é até maratonista e você sabe disso. Você é exímia maratonista e sabe disso. Não, mas eu corro, eu adoro correr, acabei de fazer meu longo hoje, mas eu não me sinto livre com toda sinceridade. E assim, é uma coisa que eu trabalho muito dentro de mim, é uma limitação minha. Eu me preocupo em sair, não fora de São Paulo. Por exemplo, estou no interior, eu corro só nas ruas do interior. Mas quando eu estou em São Paulo, por todas as questões sociais que São Paulo tem, que são muito positivas, mas também algumas acabam sendo mais alarmantes, eu acabo me privando de algumas coisas que, quando eu estou fora de São Paulo, eu faço muito. Tipo, a gente foi viajar, foi para o Nordeste no Carnaval, eu fazia meus longos todos na praia. Conheci gente de lá e ia correr junto É, na praia. Mas é, aqui em São Paulo, eu realmente admiro muito, sabe assim, essa leveza e essa liberdade que você tem. E eu acredito muito que o ser humano, ele atrai aquilo que ele acredita. E a partir do momento em que você acredita que você é livre, você está bem, você só atrai coisas boas nesse percurso. Eu tenho certeza disso. A grande questão não é mudar São Paulo, é mudar algo que está aqui dentro. A cada dia eu faço um trabalho como novo. se vê o mundo, né? O meu mundo é diferente de outros mundos. É o olhar, são os Exato. óculos que a gente coloca. Exato. Então, o que para um pode ser difícil ou até limitante, para outro é uma representação de liberdade, né? Então, eu admiro muito, eu acho muito bacana isso. Eu sempre comento isso, comento com a Lígia, Obrigada. comento com as meninas que te conhecem, que eu sempre te vejo nessas condições. Eu vejo você postando as fontes e eu falo assim, meu, é realmente Adoro. a forma dela viver assim, é surpreendente. Conta um pouquinho dos filhos antes da gente falar sobre a Érica profissional, né? A Érica executiva, a Érica empreendedora. Me conta um pouquinho dos meninos que hoje já são filhos adultos, né? Filhos Alegam tendo adultos. mais contato, acabam encontrando mais, né? Às vezes nas nossas corridas. É. Como a vida deles anda hoje, né? Ai, são dois adultos, entraram na vida adulta. Sou muito satisfeita, sou muito contente. Aliás, eu nasci com uma porção. O meu pote de contentamento é enorme, eu já nasci com ele. Mas Felipe Alegra, graças a Deus, gente, eu sempre digo assim, com muita cautela, porque eu tenho muito chão pela frente, né? Eles só têm 23 e 25 anos, Alegra 23, o Galego 25, Filipe, mas estão na vida adulta. Moram sozinhos, cada um no seu apartamentozinho, voltaram de fora, já não voltaram mais conosco. Trabalham ambos, estão em suas respectivas profissões. O bacana hoje em dia é que eles nos chamam a mim e a Henrico, vamos almoçar sábado, a gente, eu e Henrico, né? Nunca diz não. Vamos, vamos. Então, Alegra também, mamãe, sábado à noite, vamos jantar? Vamos. Cinema? Vamos. É, então, parou, acho, mas voltou. Não, tá tudo E bem. a, tá tudo bem? E aí é isso, eles estão bem, está causando estranhamento. Chegar à vida adulta não é fácil, né? A Alegra morou 4 anos em Nova York, voltando, está no BTG. O Galego morou em Milão 2 anos, voltou, está na Álvares e Marçal. Então, para eles, a vida mudou completamente, como eu lembro que foi para mim, como para todos nós, né? A gente deixa de ser uma estudante, as amiguinhos da escola que, de certa forma, você levou para a faculdade ou fez outros tantos na faculdade, mas você é uma estudante, por mais que você estagie, a responsabilidade é outra. E aí, de repente, vida adulta é acordar, treinar, trabalhar, voltar, sair final de semana, durante a semana não consegue sair, porque está exausto. Estudar, eu sempre digo, vocês têm que dar continuidade, o estudo não para, nunca, tem que dar continuidade ao estudo, ao aprendizado, porque isso aqui é elástico, né? O bichinho encolhe e se expande na medida que a gente fomenta ele de informações, o cérebro. Então, tem que continuar estudando, e eles estão, ambos estão estudando, mas é uma vida difícil. Então, eles estão bem, eu estou muito feliz com eles, mas não sei se eles estão muito felizes com eles mesmos ainda. É uma fase assim, de aprendizado, né? De transição. Assumir Transição. uma autorresponsabilidade sobre alguns pontos que às vezes a gente nem pensava que existia, né? Quando É, eu fui passar um período, eu acho que eles já viveram um período fora, então eles já têm uma noção maior sobre o que é a casa, dar conta, mas eu me lembro a primeira vez que a Luísa foi morar fora,
ela me ligou e falou assim: como ligar a máquina de lavar roupa? Eu tô aqui, eu não sei como ligar a máquina de lavar roupa. Aonde eu Passei ponho por isso. sabão? Aonde eu coloco o sabão? Né? Então, é um processo de construção. Depois você É, aprender que a geladeira ela fica vazia se você não comprar as exato, coisas, ela vai continuar exato, vazia, ela não se autoabastece, né? exato. Então, você vai fazendo as descobertas, né? A Luísa um dia esqueceu o papel no bolso, colocou roupa preta para lavar, a roupa ficou toda branca. Não, o melhor foi quando eu ouvi deles, mamãe, minha cama nunca fica lisinha. Eu disse, por quê? Se passa ferro nos lençóis. E você aí fora jamais vai. É uma frivolidade, né? Passar um lençol é uma frivolidade. O importante é ele estar limpo e forrar. Só que não fica bonitinho, meu amor. A gente vai se adaptando, vai aprendendo, vai entendendo, mas aos poucos também vai enxergando o mundo de uma outra forma. E o mais bonito disso tudo, né, Érica, e que leva com eles essa bagagem de tudo que eles viram dentro de casa. Né? Então, é o momento de você ver eles aplicando tudo aquilo, toda aquela dedicação da profissão que você disse que você assumiu no papel de mãe, né? Então, que bom que eles puderam ter essa mãe de referência, essa mãe presente, essa mãe que fez escolhas, certamente abdicou de algo para estar com eles, mas essa construção hoje se consolida no meio onde eles estão, na forma como eles estão morando, nas escolhas que eles estão fazendo, né? E certamente, cada momento em que eles não sabem como fazer, eles buscam lá na caixinha de referências como minha mãe fazia, como resolvia, né? E aí as coisas vão acontecendo. Exatamente. Vi uma foto linda sua domingo com a Alegra que vocês correram uns 15 quilômetros, Ela né? está na nossa assessoria, entrou. Aliás, a Sim, assessoria está junto com a Serene também, a MPR, sim. Marcos Eu Paulo. vi um vídeo essa semana do Marcos Paulo Do falando que Marcos ele está usando. Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Serena e nós vamos falar É, sobre que foi isso. incrível aquele vídeo dele, porque nós sabemos o quão autêntico ele é, né? Marcos Paulo não fala de nada que realmente não seja algo que ele esteja Muito gostando bom, e concordo. experimentando, é. Concordo, mas nós vamos falar, vamos aproveitar então para entrar nesse assunto, né? É um assunto que a gente vem falando nos últimos tempos, e falar sobre a Serene é falar sobre um assunto muito novo no Brasil, e eu preciso deixar bem claro aqui que nós, como leigas, vamos falar sobre esse assunto, né? Eu realmente quero te pedir, Érica, para que você se sinta muito à vontade, se eu usar algum termo, se eu fizer qualquer tipo de questionamento que não é o termo mais adequado, não é a forma mais adequada de eu me referir a determinado movimento, questão, por favor, me corrija, porque para mim é um assunto muito novo, um assunto que me desperta muito interesse, um assunto que eu sinto que é o futuro, que realmente vai contribuir com a vida de muitas pessoas pelos depoimentos que eu vejo, não pelo meu conhecimento científico, porque eu não sou da área da saúde para falar sobre medicamentos, né? Mas então eu quero que, por favor, você fique muito à vontade para me corrigir todas as vezes que forem necessárias, né? Tranquilo. E eu gostaria até que você apresentasse, né, o propósito da Serene, o que é a Serene, para que eu realmente assim nós tenhamos uma descrição fidedigna do que deve ser falado a respeito dele, né? Eu estou nessa também, né? Eu não sou médica, temos que ter muita cautela e entender que o canabidiol ele é uma classe terapêutica medicinal no Brasil, não é assim em outros lugares do mundo. Todo mundo viaja e vê que eles são considerados e vendidos em lojas de suplemento. Sim. O canabidiol, como fonte medicinal, ele data de 3.000 anos antes de Cristo, vem dos persas, eles já tomavam como fonte medicinal, como classe terapêutica, e o Brasil está um pouquinho atrás nisso, né? Agora é que a gente está sendo mais receptivo. Acho que, de novo, a educação, o conhecimento, ser letrado é importantíssimo, trazer a informação para as pessoas que isso não é uma droga, que isso não dá torpor, que é como fonte medicinal mesmo, né? A Serene, ela surgiu, como a Serene surgiu? Henrico teve um ano sabático, e nesse ano sabático nós fomos para a Itália. Por que Itália? Filipe estava em Milão fazendo um mestrado e a Alegra fez um sanduíche de NYU Campus Firenze, Florença. Então a Alegra tinha 6 meses, imagina, ela aplicou um ano antes, super
cogitado e concorrido a essa vaga para fazer NYU em Firenze. Ela aplicou um ano antes, ela já morava lá 1 ano e meio, em Nova York, e conseguiu entrar. Então, Henrico disse, bom, calhou tudo. Em Filippo Milão, Allegra Florence, 1 ano sabático, são 13 meses sem poder atuar no mercado. Fazia parte do contrato dele. E aí, fomos para lá. Henrico já paquerava isso há muito tempo. De vez em quando eu via Henrico tomando uma jujubinha para dormir, CBD com CBN, lá, e eu ficava, aquilo não entrava em mim, porque eu sempre fui além de ignorante, anti-drogas, né? Porque a vida toda na dança, no esporte, um pai rígido, eu nunca tive nem curiosidade. Curiosidade passou ao largo da minha existência em relação a qualquer tipo de droga, incluindo álcool. E aí eu não gostava muito, mas ficava assim, respeitava, né? Via que ele comprava em farmácias, em lojas de suplemento, e tudo bem. E Henrique dizia, eu ainda vou ter um negócio com canabidiol. Quando foi nesse ano sabático, ele se aprofundou, viajou para os Estados Unidos várias vezes, visitou inúmeras fábricas, entrou em sociedade com uma fábrica que é em Fort Lauderdale, na Flórida, que é um dos lugares que mais produz essa classe terapêutica à base de canabidiol, e se associou a esse americano e criou a Serene. Lembro de nós 4 em Milão, pensando no nome, Sereno, Serenô, e vários nomes ficou Serene CBD Brasil. Então, foi criada a empresa, e Henrico, infelizmente, não tem tempo suficiente de se dedicar a ela, mas é o filhinho querido dela, vem crescendo exponencialmente desde 2023, quando foi criada, e está indo muito bem. Por que ela está indo muito bem? É o que você falou, o Brasil está descobrindo, existe uma legislação rigorosa. Aqui no Brasil, temos que passar pelo médico, temos que ter autorização da Anvisa, a Serene faz tudo bonitinho, pelo aplicativo da Bliss, inclusive, que é também aluna da MPR, e a Bliss, ela é o instrumento facilitador de você importar toda a medicação, vamos chamar de medicação, porque no Brasil é assim, da Serene, ela é produzida em Fort Lauderdale e chega na porta da sua casa. Antes você passa pelo médico, antes você tem autorização da Anvisa e a medicação chega. O que é que eu tenho visto? Eu comecei com uso tópico, o Rolon para dores, o creme, eu usei, é a minha experiência, comecei a usar para os joelhos, comecei a usar de forma, minha gente, vou usar profilaticamente. Eu não vou usar quando tiver aquela dorzinha. Eu hoje tenho longo, hoje é meu dia de longo. Hoje eu tenho meu longo, então eu já vou colocar nos meus joelhos. Ai, dormi mal, o travesseiro alto, dor no pescoço. Passo o Rolon, é inacreditável como este Rolon. Por isso que ele é o campeão de vendas, ele com a Jujuba, eu chamo de Jujuba, que é para ajudar o sono, são os campeões de vendas, porque realmente é o que todo mundo tem. Ou é uma dor muscular, principalmente o atleta, estamos falando aqui mais do que me toca, né? Que é a parte do atletismo, da parte do esporte. E o pescoço, às vezes você dorme mal, é uma dor no pescoço que eu não consigo pedalar clipada direito, não consigo correr direito, coloco o rolão, passou. Então, realmente, o que a gente vê, Kátia, é a experiência, são as evidências, eu chamo de evidência clínica. Eu não sou médica, parece uma expressão médica, mas não é clínica no sentido de a experiência das pessoas. O que as pessoas, as evidências no corpo em si, seja com a jujuba, com o óleozinho, que eu chamo das gotinhas, e com o uso tópico do creme, do Rolon, é inacreditável que veio para ajudar. Eu não quero nem falar nas outras patologias, que também já tem estudos, né? Que o quão faz bem. Eu não quero falar porque parece que você não é médica, como é que você veio falar de autismo? Deus me livre, não estou falando disso. Eu estou falando da parte no esporte, as evidências são inacreditáveis, que traz um sono tranquilizador, um sono sem, chamemos de ressaca, no dia seguinte, você ficar sonolenta, não, é zero, é um sono tranquilo, é um sono reparador, e a dor muscular. Eu tive uma lesão no glúteo médio, é a minha experiência também, fui inventado fazer uma musculação doida e sozinha, tive uma lesão no glúteo médio que eu tomei o vidrinho todinho de CBD com CBG, que são vários canabidióis, né? A gente, quando começa a estudar, vê que são inúmeros canabidióis que nós produzimos, tal qual um colágeno, até os 40 anos, depois arrefece,
a produção, então é algo que o corpo também produz, e que você tem lá os receptáculos. Na hora que você toma. Não, a minha fisioterapeuta disse, Érica, esse tipo de lesão de 2 a 3 meses. Eu fiquei boa em 1 mês. Tudo bem que cada é outro ponto importante a se destacar. Os canabinoides, eles são homeopatia, não é alopatia. Então, na hora que é uma homeopatia, cada corpo corresponde de uma maneira, depende do seu peso, da sua altura, dos seus receptáculos. Então, cada corpo responde de uma forma. Agora, o que a gente vê na Serene e colhemos depoimentos genuínos, a Serene tem como premissa, Henrico sempre disse, eu não quero acordo com o médico, eu não quero forçar a barra para depoimento, eu quero a coisa realmente orgânica. Você tomou, você se deu bem, qual foi a sua experiência? Você pode colocar aqui a sua experiência? Posso, então está feito. E com os médicos, igual, é médico já prescritor, porque tem médico que não acredita no canabidiol. Tem médico que não acredita, tem médico que é adepto há 20, 30 anos. Doutor Mário Grieco, que escreveu a Bíblia, que eu adorei, e foi ela que me trouxe luz do fundo da caverna, da escuridão, da ignorância, foi esse livro de doutor Mário Grieco. Ele é prescritor há 45 anos no Brasil. Ele prescreve canabidiol há 45 anos no Brasil. Então, são coisas que a gente está aos poucos descobrindo, e a legislação está acompanhando. Acho que cada vez mais a coisa vai ficar mais suave, e mais, porque não tem nada a ver com efeito recreativo, não tem nada a ver com torpor, então acho que a coisa vai se estabilizar mais. E você sabe que essa semana um dia à noite estava conversando com a Lígia a respeito do canabidiol, até porque eu tenho feito algumas reuniões com o pessoal da Serene, tenho estudado um pouco mais todo o material que eles têm me passado e tudo isso, né? E nós estávamos conversando o quanto é importante agora as pessoas começarem a enxergar com outros olhos quando nós falamos sobre canabidiol, né? Porque se você parar para pensar, não citando nenhum nome técnico aqui, mas qualquer medicamento que você tome, qualquer medicamento que é vendido em farmácia, seja tarja preta, não seja, você comprar um medicamento e tomar de uma forma sem prescrição, você pode até morrer. Tanto é verdade que nós estávamos na Itália, o César teve uma dor na lombar e aí não conseguia sair do lugar. Precisamos chamar um médico dentro do hotel e ele falou assim: eu posso tomar um remédio básico para dor que a gente compra em qualquer farmácia aqui em São Paulo? Ele disse assim: não, aqui a gente não vende. Como não vende? Não, nem que eu receite. Você vai precisar de uma autorização do seu cardiologista do Brasil associado ao meu. É incrível, é incrível. Eu vou no balcão da farmácia lá no Brasil e eu pego no balcão e coloco. Ele falou: não, aqui não, porque você pode ter um problema sério de fígado e uma única dose pode matar. Então Pode veja, matar. né? Uma coisa que a gente toma como bala aqui no Brasil, lá fora não é vista assim. Então, quer dizer, É, todo qualquer medicamento pode causar um efeito prejudicial ou até fatal. Então, exatamente. nós precisamos ter essa consciência porque a gente tem a cultura do alto consumo de medicamentos sem nenhuma orientação. É um tal de trocar receita, eu arrumo para você, me dá ali, eu É compro incrível, é tal, incrível. e aí E tá quando tudo chega no bem. canabidiol, E aí todo mundo, nossa, mas espera, né? Será que não é é, perigoso? Gente, é, perigoso é nós utilizarmos qualquer coisa que a gente coloque qualquer. na gente sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação. Eu estava discutindo essa semana doses de cafeína para um treino longo. Por quê? Porque a gente fica 3 horas e meia correndo e vai lá com gel e cafeína. E não é bem assim. Nós Não estamos é bem assim, não é bem explicando o assim. quanto você pode consumir sem risco e o quanto começa a te pôr em risco. Eu falei, gente, eu não tinha essa noção. Eu estava usando algo que não é legal, vou reduzir. E E o mudei completamente. acúmulo, porque a gente não se toca com o acúmulo, é taurina com mais cafeína. Gente, 4 géis à base de taurina e cafeína, só que você já tomou um cafezinho em casa. Exatamente isso. E depois você chega e toma um longo, porque depois não tem mais energia para trabalhar. E aí o que vira isso? Então, assim, precisamos começar a quebrar paradigmas, né? Falar sobre tudo que tem que ser falado com responsabilidade. Olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde e entender que tudo pode estar ao dispor para contribuir ou para Para prejudicar. prejudicar. Depende como eu me relaciono com isso. Né? Então, assim, a forma de se relacionar com isso. Agora, existe ainda uma limitação muito grande, Érica,
a nível de conhecimento, e eu me coloco como total ignorante nesse assunto, e eu sou muito curiosa. Então, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, será que isso que está acontecendo com o meu pé, com o meu pai, com a minha mãe, será que eles podiam usar alguma coisa, né, que tenha hoje, né, já possa ser prescrito à base de canabidiol e eu não conheço? Então, assim, o que eu sinto que nós que estamos do outro lado e não temos acesso que você tenha todas as informações, eu sinto uma carência muito grande, uma falta muito grande de informação no sentido de saber que eu posso procurar um médico para ter orientação nesse sentido. Por quê? Porque hoje nem todos os médicos ainda nos contam isso, até porque muitos médicos ainda não estão adotando, e está tudo bem, Exato, estão adotando na exato. prática. Nós tivemos a felicidade de, aqui em casa, de ter a experiência, porque a Luísa, sim, teve uma médica, que inclusive é também da MPR, e que prescreveu por a melhoria de qualidade de sono, e ela mudou completamente a experiência dela. É incrível, os depoimentos são incríveis. Incrível, para quem é atleta é fantástico, mas era uma coisa que eu mesma não sabia que existia. Só fiquei sabendo porque ela teve a prescrição e ela, quando ela chegou para mim, ela falou: "E aí, mãe, eu vou falar com você". Te procurei lá na academia e falei: "Deixa eu perguntar para a Érica, deixa eu entender o que é". Então, o que eu sinto é que existe uma limitação muito grande, até para nós sabermos o que sabe, o que pode ser utilizado a nosso favor, sabe? Eu sinto que falta essa informação. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho essa dúvida. Eu quero saber. Essa semana nós estávamos discutindo aqui a respeito de uma pessoa da nossa família que é um idoso e que ele está tendo uma perda de memória. E aí nós estávamos conversando sobre isso. Nossa, será que tem alguma coisa, né, que a gente pudesse buscar clinicamente com respeito ao canabidiol que pode auxiliar? E a gente ficou discutindo isso. Eu falei, bom, eu vou conversar com a Erika e vou ver qual é o caminho de orientação médica que a gente pode obter. Mas por quê? Hoje já atinou perguntar e saber qual é o caminho, porque como teve a questão do sono, como eu converso com você, como eu tive no evento que vocês estavam falando sobre a Serene, já me Despertou, né, para essa exato, me despertou. classe terapêutica. Quem sabe, vivido a questão da Luísa, eu não fizesse parte do NPR, quem sabe eu ainda estivesse um pouco mais afastada das informações, com menos acesso, né? Mas aí, por exemplo, nós estamos falando aqui e de repente quem está nos ouvindo, nos assistindo, começa a pensar: puxa vida, mas eu tenho uma lesão, eu tenho uma dor no pescoço, eu sou um executivo, eu fico horas no computador, eu tenho essa dor. Aonde ele pode buscar respaldo? É através desse aplicativo, que ali ele vai encontrar um respaldo médico para orientar. Vai, Qual é o vai. caminho? Eu gostaria que você. Ele vai encontrar, é o caminho que eu acho, tem que ir atrás de um médico experiente em prescrição à base de canabinoides, né? À base do canabidiol. Não tem outro caminho. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ir para a literatura. Existem já livros, inclusive desse que eu estou lhe dizendo, do Dr. Mário Grieco, que é uma bíblia sobre todos, não só ele faz a historiografia do canabidiol, como ele começa a falar de cada um, o CBD, o CBG, o CBN, para que serve, quais são as evidências, quais são os papers que já existem no mundo científico e blá, blá, blá. Ele é até mais médico, este grossão dele, que eu chamo de Bíblia. O que eu acho que tem que fazer a Serene é um dos caminhos, né? Que você pode ir para o próprio Instagram da Serene. O meu Instagram também tem o link, que ele vai lhe levar para a Bliss, que a Bliss vai lhe levar para os médicos prescritores. Tem que ser um médico que entenda disso, porque, conforme você disse, nem todo médico ainda, e está tudo bem. Não é que ele seja a favor, ele simplesmente não é um prescritor. Talvez ele não acredite, talvez ele Ou ache que é talvez ele homeopático nem se demais, conscientizou não se ainda. conscientizou ainda. As farmácias que vendem, não vendem o orgânico, né? Então, existe uma indústria farmacêutica que a gente sabe, interessada, ou não, barra não, interessada em divulgar, em propagar. Então, eu acho que tem que procurar médico quais são os médicos no Brasil que prescrevem CBD? Quais são os médicos que entendem? A Serene, obviamente, é um dos caminhos. Tem o Instagram da Serene, tem o meu Instagram, que já tem um link, que leva para a Bliss. Quem é a Bliss? É só a Bliss? Não, a Bliss é um facilitador imenso, que importa
os produtos. E ele tem a sua banca de médicos. Mas não só são estes os médicos no Brasil que prescrevem. Ah, eu não quero o médico da Bliss, eu quero um médico particular. Tem outros médicos que tem vários hoje em dia, vários, inclusive médicos do esporte, que compreendem já a importância do canabidiol. E receita muitas vezes casado, faz a coisa alopática e homeopática. E tá tudo bem. E às vezes é um desmame. Eu tenho amigas que, obviamente, eu não posso citar o nome, que fizeram tudo pelo médico, bonitinho, fizeram todo o caminho e disseram, Érica, eu parei de tomar um remédio X, tarja preta, que estava me incomodando, até porque estava afetando minha memória, e hoje eu estou dormindo bem, sem ele. Então, são depoimentos muito chocantes e impactantes. Então, acho que é isso, tem que procurar. A Serene é um dos caminhos, repito, obviamente não é o único, mas é procurar um médico. Eu vou agora pesquisar um médico que goste, que seja adepto e que seja um prescritor de canabidiol. E aí você se experimentar. Tem que ter um pouco dessa ousadia, né, Kátia? Tem que ter essa ousadia de dizer, gente, tá, eu vou. Minha mãe começou. Minha sogra relutou, também começou. Então, é muito de que. Será que eu devo mandar minha mãe tomar, levar ela para o médico, né? E mandar ela tomar e XYZ, tem que experimentar, tem que ver, porque tem gente que demora a sentir. Tem gente que sente na primeira noite de uma jujuba, já diz, minha gente, meu sono foi reparador. Porque é um corpo que estava apto, né? Para absorver, para chupar aquilo ali. E às vezes é a mente também. Eu acredito muito na cabeça para tudo. Do jeito que eu vou correr na rua e faço amizade com os homeless, eu não enxergo eles como meliantes. Eles não vão me atacar, eles vão ser meus amigos. Eu tenho amigos que moram na rua porque eu já passei tanto no mesmo lugar e já vi tanto e já cumprimentei tanto que são meus amigos. Então é o que eu. Testemunha, a Lígia já me contou isso. Pronto, o seu Edgar é um deles, né? Adoro o seu Edgar. Hoje ele está no Ibirapuera. Eu disse, seu Edgar, o senhor ficou chique. Agora está no Ibirapuera, morando no Ibirapuera. Então, é muito da sua mente, o quão aberto você está para ser adepto a essa classe. Agora, indubitavelmente, porque não é uma questão de Brasil, é uma questão de mundo, né? Indubitavelmente é algo que traz resultados individuais evidentes. Agora, individuais. Não tenho aquele estudo, eu peguei 100, são resultados individuais, mas são resultados evidentes, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É impressionante. Agora, repito, dentro da minha limitação de conhecimento, eu preciso contar uma coisa aqui. Eu tenho uma amiga que ela me relatou que ela estava utilizando as canetas para emagrecimento e ela estava tendo muitos efeitos colaterais. E ela conhece a Serene e acabou utilizando algo que auxiliou bastante, um medicamento, né, que auxiliou bastante nos efeitos colaterais da caneta. E impressionante, ela mudou até de cor, porque ela realmente estava abatida, pálida, né, sentindo muitos efeitos colaterais. E Fraca. depois ela começou a utilizar, e assim, me chamou muito a atenção. Ela disse, eu voltei à vida, sabe? Tipo E eu assim. vou dizer, porque eu não queria falar, porque se falar em emagrecimento é o abre-te sésamo, né? O mundo se abre. Mas já existe relatos e estudos de canabidióis para emagrecer. Olha isso. Que modifica o metabolismo, não tira a fome, porque eu acho que as canetas mexem na fome, né? Eles não tiram a fome, mas eles mexem no metabolismo, onde você vai ter um gasto de energia basal, calórico, maior. Olha isso. Não, se o povo descobre isso, o povo vai tomar na mamadeira, né? Eu tenho até medo. Porque imagina, mas já existe. Alguns médicos, inclusive, já falam. Olha, vamos fazer, vamos aplicar. Ah, não, porque eu tenho uma dificuldade de emagrecer, eu já treino, eu já faço isso. Porque é déficit calórico, né? Então, o que é que se faz? Eu preciso comer porque eu preciso treinar. Mas então, vamos mexer nesse metabolismo de forma que você gaste de uma maneira mais para poder engordar menos. Então, já existe estudos sobre isso. É incrível. O que eu vou te propor? Vamos facilitar a vida das pessoas que buscam mais informações. Então, o que eu vou te sugerir, né? Nós já deixarmos aqui o acesso ao seu Instagram, ao Instagram da Serene, e também Perfeito. o acesso ao aplicativo, a gente coloca nos nossos comentários abaixo, porque daí quem já está nos ouvindo não vai precisar nem sair pesquisando. Já daqui clica, já acessa o seu Instagram, Perfeito. já acessa o Instagram da Pelo Serene. link do meu Instagram, já entra no aplicativo. Pela Isso, série, que não a precisa gente entrar no deixa. aplicativo Bliss. Perfeito. E a Já é gente direto, deixa já o vai para o acesso ao médico. aplicativo.
vai direto. Então, eu vou deixar o seu Instagram Perfeito, como uma referência para acessar também o aplicativo, que já fica um caminho fácil. A gente perfeito, já deixa todo o processo aqui. Qualquer dúvida, podem te chamar no privado, no Instagram, para você trazer aí qualquer informação que precise no sentido de perfeito. conduzi-los para o acesso ao médico. Ah, não consegui baixar o aplicativo, estou com uma dificuldade de falar, Exato, né? Eu sinto que você pode perfeito. fazer meio de campo também, porque eu tenho certeza, né? E um ponto que me chama muita atenção, eu sei que a gente não tem conhecimento clínico para isso, mas eu acaba que grande parte das pessoas que me seguem e são pessoas que fazem aulas com a gente, são atendidas por mim, elas acabam tendo dentro da família a questão do autismo. Elas vivem com um filho, elas vivem uma experiência e realmente exploram novas possibilidades, buscam novos caminhos, e eu sei que também existe aí uma possibilidade de se ter um acesso a um conhecimento, a algo que pode gerar uma nova experiência. Então, não quero entrar em detalhes por realmente não saber nem como citar esses detalhes e não tenho alçada para isso, mas sei que existe também um caminho que eu venho observando relatos que são muito positivos. Então, também vou deixar aqui o seu contato, Érica, para quem tiver esse tipo de curiosidade, de necessidade, para que busque através do aplicativo de um contato com você, essa oportunidade de olhar também para algo inovador e que eu tenho percebido que tem gerado um impacto muito positivo na vida das famílias, É porque é incrível. na vida das famílias, é Das algo famílias. que transforma, né? É, é. Érica, Ai, que bom, foi falar sobre esse ótimo. nosso encontro, né? Meu Deus do céu. Vontade de te abraçar, te abraçar, te abraçar. Vou te encontrar. E hoje eu não durmo com os elogios, e nunca ouvi tantos elogios no mesmo tempo, meu Deus, hoje eu não durmo. Eu quero te agradecer por ter participado. Obrigada, Kátia, também. Agradecer a Serene, a disponibilidade do seu marido, de todos os envolvidos. Essa semana eu estive na Riboc à tarde, você fica de manhã, eu fico à tarde, mas eu estive na Riboc fazendo reunião com um dos profissionais da Serene, inclusive, que ele foi levar detalhes para a gente. Nós estávamos ali, eu estava com um médico do Sul que queria conhecer, queria entender melhor o Muito processo, veio bom. para São Paulo, marcamos uma reunião lá no Café da Riboc. Discutimos 1 hora, ele explicou todas as questões da Anvisa, né? Explicou, ele trabalha com cirurgia bariátrica, ele trabalha com emagrecimento, queria entender como ele podia associar, né, toda essa gama de medicamentos que hoje existe disponível através da Serene para ter, de repente, aí, conhecimento suficiente para poder indicar para os pacientes dele. Então, eu participei, fui muito feliz e tive a oportunidade de assistir essa primeira reunião deles. Agora eles vão mergulhar com mais profundidade no assunto, mas eu agradeço a disponibilidade, né? O Gabriel me passando mensagem direto no WhatsApp, enfim, tem uma equipe disponível para aquele que tem sede de conhecimento, né? E que Verdade. e manda mensagem, é o outro que te chama, disponível, né, para ir para uma reunião, para sair do escritório, ir até lá, tomar café com a gente, contar tudo e trazer com detalhes as informações. Você aqui disponível no meio da sua sexta-feira, que é um dia que a gente está gravando e que você tem o seu longo para fazer, e eu sei o quanto esse longo, né, Ainda vou fazer. o quanto você priorizou esse momento. Muito obrigada e muito Eu que obrigada agradeço. por ser parte da nossa família, pela amizade que você tem com a Lígia, que é algo muito especial, e eu sei o quanto ela te ama e o quanto vocês se amam. Isso para mim não tem preço. Então eu quero te agradecer profundamente por ter, sabe, se disponibilizado e compartilhado de todo esse conhecimento. Que Deus te abençoe, muito sucesso para a Serene. E espero usar Mas, muito meu boné, porque eu tenho meu boné da Serene. Amanhã eu vou estar com ele no Ibirapuera correndo. brigadíssima, Kátia. Agradeço eu a oportunidade, viu? Muito Muito. obrigada. Deus abençoe. Um grande beijo para todos. Amém. Beijo Obrigada. grande. Tchau, tchau. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.